Gostaria de trazer nessa noite uma palavra para a gente, dando continuidade daquilo que o pastor Anderson estava falando semana passada. A palavra dele foi muito forte. Quantos de vocês estavam aqui na semana passada? Amém. Então, se você não recebe bastante gente, se você não escutou a palavra, vale a pena. E o Anderson falou sobre Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele falou muito sobre sermos discípulos, seguirmos a Cristo, e foi uma mensagem muito forte. Se você perdeu, escute ela. E talvez se você já escutou, escute-a de novo, porque fomos totalmente desafiados através dessa palavra, confrontados. Né? Uma palavra muito, muito especial. E eu gostaria de dar continuidade a algo que queima no meu coração, já estava queimando há algum tempo, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, e dando talvez uma continuidade, né, de uma forma, uma perspectiva um pouco diferente, aquilo que o Anderson estava falando. E conversar com você sobre aquele momento em que nós, como cristãos, viramos uma chave, em que nós entendemos, ou seja, onde nós não vemos mais o Evangelho e Cristo como meramente um Salvador que vai me levar para o céu. Porque, inicialmente, a fé cristã, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos, sim, entendemos a fé cristã, aceitamos a Cristo em nosso coração. Ufa, me livrei do inferno, né? Primeira coisa que a gente pensa, eu quero ir para o céu, né? Aceitei a Cristo, sigo, né? Passo a seguir a Ele com o intuito, né? Sigo a fé cristã, faço tudo correto. Mas lá no fundo, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ir para o céu. Quero encontrar a Cristo, quero, né? Me livrar do inferno. Mas aí, o ponto da nossa fé cristã em que a gente vira essa chave, que a gente deixa de olhar para a fé cristã, para esse Deus que nós seguimos e que nós entregamos o nosso coração, nós deixamos de olhar para Ele dessa forma, meramente como nosso Salvador, nos livrando de algo ruim, e passamos a entender o id de Cristo, que é o ir, que nós temos um chamado, que nós temos uma missão nessa terra, que nós fomos chamados para algo maior, e que Cristo não morreu naquela cruz simplesmente para que eu não fosse para o inferno. Ele morreu por muito mais. Né? E nós passamos, quando nós como cristãos viramos essa chave, passamos a entender o nosso chamado, esse id que o Anderson estava falando semana passada, entendemos e começamos essa busca de descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho, e gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Mateus 10, do 6 ao 8. Lá fala assim, né? Vou ler aqui. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava falando com os seus discípulos, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Nessa primeira parte, o que ele está dizendo para os discípulos? Por isso que a gente, né, que é uma coisa que eu creio, que nós como CTF cremos sim, que é chegado o reino dos céus. A partir do momento que você recebe a Cristo, que você recebe o Espírito Santo, o reino dos céus entra na sua vida. E você passa a ter um pedacinho do céu, você passa a viver uma outra atmosfera, porque Cristo, Ele habita lá dentro. Se Cristo habita dentro de você, você tem um pedacinho do céu. É chegado, o que Cristo estava dizendo para os discípulos? É chegado o reino dos céus, certo? E aí ele segue: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai.
E ele falava isso com muita convicção, por quê? Porque ele tinha certeza, porque a partir daquele momento, o reino dos céus habitava dentro de cada um dos discípulos, o reino dos céus chegou, ele está em vocês, vocês têm autoridade para então curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, porque vocês receberam tudo de graça e de graça, vocês vão dar a todo o local aonde vocês passarem. E aí então, eu comecei a meditar sobre esse ponto, essa chave. Quando essa chave vira na nossa vida como cristãos, onde eu deixo de olhar para Cristo como meu Salvador, que me salva e eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. E eu passo a entender esse ide de Cristo, que é ir. Né? Anderson falou muito sobre essa postura de discípulo de Cristo, né? Sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir para cumprir o ide de Cristo e levar o reino dos céus aonde eu estiver passando, né? E aí sobre isso nós vamos conversar um pouquinho. Quando nós lemos isso, nós entendemos que tudo isso está conectado, tudo isso é amar, certo? Amar, quando eu me debruço sobre a vida de outra pessoa, o evangelho de Cristo, ele se resume ao me debruçar sobre a vida de outra pessoa, né? E aí então a gente entende que quando a gente aceita Cristo, isso vem num pacote, onde eu preciso sair, deixar esse egoísmo de lado, de somente salvação. Estou salvo, vou na igreja, faço tudo correto agora, vou fazer tudo certinho, estou salvo. O evangelho, ele nos tira dessa zona de conforto e ele nos faz olhar para fora do nosso próprio umbigo, olhar para longe, para que nós venhamos a entender esse ide de Cristo. Mas essa busca, esse anseio, aí quando nós viramos essa chave, nós começamos uma busca, um anseio para descobrirmos quais são os nossos dons, para que eu venha cumprir o ide de Cristo. Qual é o meu chamado? E eu creio que isso foi muito lá desde o início da minha conversão, e uns 20 e poucos anos atrás, né? Isso era muito latente quando eu era muito estimulado, que eu precisava saber qual era o meu chamado. E talvez alguns de vocês, né, que seguem, né, tem um chão um pouco maior na fé cristã, vão saber do que eu estou falando. Era muito estimulado, muito falado a respeito de você saber qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Você tinha que saber que, nossa, era fundamental para que você cumprisse o ide de Cristo, você tinha que saber para o que você foi chamado. Por que eu fui? Quais são os meus dons? E esses questionamentos eram jogados muito para cima, quase que como um peso, né? E se a gente, enquanto nós não soubéssemos o nosso chamado, os nossos dons, parecia que nós não servíamos para mais nada, nós não éramos completos, antes de saber para o que nós fomos criados, assim que nós fomos ensinados, né? E com certeza, quando eu entendo os meus dons, eu sou mais efetivo. Né? Todos nós queremos, e eu vou desenrolar essa história, é maravilhoso, porque se eu descobrir, meu trabalho é com criança, os meus dons é profético, o meu ministério é pastoral. Quando nós descobrimos e vamos nos descobrindo aquilo que Deus, o propósito de Deus, que Deus tem para nós, os nossos dons, nós passamos a ser mais efetivos, e isso é muito bom. E aí, nesse contexto, nós vivenciamos, e de uma forma muito forte, o profético, né? E a busca por palavras proféticas. E nós temos novamente, está ativado o ministério profético aqui na igreja, né? E sempre que você tiver a oportunidade, eu aconselho você a receber oração. E década passada, acredito que ainda assim, mas era muito estimulado você receber, e todos queriam receber palavras proféticas. Por quê? O cristão, nós íamos cegamente atrás, persuadíamos palavras proféticas, porque queríamos sempre saber qual era o nosso chamado. Todo mundo.
Mas qual é meu chamado? E aí a gente saía sempre frustrado da palavra profética. Não falou nada para mim, não era o que eu queria, não disse o meu ministério. Por que ele não falou lá que era da música, que era das crianças, que era pastoral? Eu queria saber o que é para mim fazer. E nós víamos o povo e se angustiando no anseio de descobrir para o que ele foi chamado. E muitas vezes, muitos líderes abusavam desse anseio, abusavam da igreja com o intuito de, está precisando de gente lá na escolinha, né? Assim, eu sinto de Deus, Miriam, que Deus tem um chamado para ti com criança, né? Meu ministério. Aí, né? Lá vai a Miriam para as crianças, não servia para, né? Por exemplo, não serve. Mas se abusava desse anseio do corpo de Cristo de descobrir o seu local para preencher funções e cargos e demandas dentro da igreja. Que, de certa forma, nós, de forma genuína, aceitávamos, e porque queríamos, todos nós temos dentro de nós uma necessidade, um anseio de pertencimento. De querer saber, de autoconhecimento, de saber para que fomos criados, qual é o nosso lugar, qual é a nossa função, para onde vamos. É um anseio natural do ser humano. E muitas vezes, nesse anseio de descobrir o chamado, se abusava da igreja, dizendo, eu confesso que eu já passei por isso. Né? Eu danço até hoje, né? E eu não estou falando isso como algo maléfico. Muitas vezes, quando ele é derramado, essas palavras são derramadas sobre a nossa vida de forma livre, espontânea, sem manipulação, ela é benéfica. Eu danço até hoje, estou envolvida até hoje com dança por palavras que eu recebi na minha juventude. Só que esse mesmo sistema que me direcionou para algo que eu amo de paixão e que talvez eu consegui fluir, também tentou me tirar, porque haviam outras funções na igreja que talvez eu pudesse ocupar e a dança já não era algo mais tão importante, né? Muitas vezes tentaram me tirar, com palavras ou sentimentos de Deus, de algo que eu amava fazer. Com o intuito de, não é mais tempo, eu sinto de Deus que é para você fazer aquilo. Eu sinto de Deus que é para você ministrar a palavra. Tentando, ao mesmo tempo que me colocaram num caminho que eu amo e que eu entendo, também tentaram me tirar, através de palavras de Deus. E então, esse anseio do homem, de buscar, de saber o lugar, de descobrir, assim como você quer saber qual, né? Os jovens, né? Querendo descobrir qual a sua profissão, todo mundo quer ser feliz, né? Nós queremos ser efetivos. Assim funciona no corpo de Cristo. Nós queremos cumprir o ID. Quando nós entendemos que nós fomos chamados não meramente para sermos salvos, morar no céu, mas que nós fomos chamados para trazer o reino do céu na terra. Nós passamos a buscar por isso. E aí, essa busca, que ela é saudável, mas ela também precisa ser, muitas vezes, não é desmistificada, mas eu gostaria de trazer algumas verdades para a gente. Nós precisamos entender que não existem funções mais ou menos importantes. Nós precisamos entender que não existe uma função que não te leve a servir. Porque muitas vezes, como corpo de Cristo, nós idealizamos que nós vamos começar a servir, até que eu chego num cargo que eu sou servido. E nós temos que entender que essa função ela não existe. Quem entende a Cristo, entende o chamado de Deus, nós sempre vamos servir. Sempre. E não existe uma única opção. Me foi ensinado como que se eu tivesse uma única opção, se eu não estivesse cumprindo o chamado absoluto de Deus sobre a minha vida,
Tá? Eu não ia dar fruto. Não existe uma única opção. E o processo, nós temos que entender que o processo também conta. Não existem funções menos ou mais importantes. Não existe uma função que não te leve a servir. Não existe uma única opção e o processo também conta. Nós entendíamos, ou talvez vocês não viam dessa forma, que eu somente estaria no centro da vontade de Deus quando eu cumprisse plenamente o meu ministério. Que existia um lugar sublime para mim chegar e alcançar no ID, né? O ID, recebendo o ID de Cristo, eu sou chamada. Que existia um lugar sublime onde eu chegaria nesse local, onde eu estaria cumprindo o meu chamado na sua plenitude. E ali eu estaria no centro da vontade de Deus. Que o centro da vontade de Deus era como se o centro da vontade de Deus fosse uma função que eu ocupasse. O meu chamado. E sabe o que eu descobri ao longo da minha caminhada? Sabe o que é o centro da vontade de Deus, que a gente sempre fala? Quem já ouviu falar e já teve palavras a respeito disso, já foi ministrado sobre o centro da vontade de Deus? Levanta a mão aí. Bem, bastante gente. Eu descobri ao longo da minha caminhada que sabe o que é onde é que é o centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Deus é quando eu perdoo o meu irmão. Esse é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é quando você serve o próximo. O centro da vontade de Deus é quando você ama o seu inimigo. O centro da vontade de Deus é quando você oferta, quando você é generoso. O centro da vontade de Deus é quando você ama de forma incondicional o próximo. Esse é o centro da vontade de Deus. E nós idealizamos nós romantizamos o centro da vontade de Deus como sendo aquele local onde eu vou cumprir plenamente o meu ministério. 20 anos atrás eu recebi uma palavra profética de uma pessoa, uma profetisa acho que ela falou uns 30 minutos sobre a minha vida sem nunca parar. Nunca tinha me visto antes. E a primeira coisa que ela viu na minha vida foi dança. Foi bem intenso, assim. E ela falou muitas coisas sobre a minha vida, mas muitas delas eu não entendia na época. Não entendi. E eu sinto que muitas das coisas que ela falou, já reli várias vezes essas palavras, eu vou viver nos próximos 20 anos. E eu não vivi elas nos primeiros 20. Aí nós vamos dizer que eu não estou, nos últimos 20 anos, eu não cumpri o meu chamado. Eu não estive no centro da vontade de Deus, porque a palavra que eu recebi, que eu senti que era forte, não se cumpriu nos últimos 20 anos. E eu sinto no meu coração que talvez ela vá se cumprir coisas que eu recebi 20 anos atrás, que vão se cumprir nos próximos 20. E aí eu penso assim, eu acho que nós estamos com alguns valores invertidos. Aonde nós não valorizamos o processo, onde nós achamos que esse local sublime de o meu chamado e o meu ministério, existe um lugar pleno de ministério. Mas a partir do momento em que você ama o próximo, que você estende a mão, que você perdoa, que você escuta a palavra, que você responde, que você anda em santidade, que você escolhe por Cristo todos os dias, que você fala dele no seu local de trabalho, que você ama o próximo, que você faz uma visita, que você ora por enfermo, você está cumprindo o seu chamado. Você está cumprindo o propósito de Deus sobre a sua vida. E esse é o centro da vontade de Deus. É quando você ouve a palavra, quando você escuta, quando você responde. A partir desse momento em que eu entendo que o reino dos céus habita dentro de mim, que eu recebi o Espírito Santo e aonde eu colocar a planta dos meus pés, o reino dos céus, ele vai comigo. E eu estou cumprindo o meu chamado nessa terra. Agora é claro que é maravilhoso, né? Todos nós queremos descobrir, todos nós queremos saber
o que nos conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, nós nos descobrirmos, nós descobrirmos os nossos dons e sabermos o nosso ministério, aquilo que que Deus tem para nós é maravilhoso. E eu não estou aqui dizendo que nenhuma dessas coisas, que essas coisas elas são ruins, todas elas são muito boas. Mas é a forma com que nós olhamos, a forma com que nós persuadimos ela, a forma com que nós nos movemos, que não é legal. A forma com que nós manipulamos, a forma com que nós somos manipulados, a forma com que você se permite ser manipulado pelo um sentimento de pertencimento, de querer descobrir o seu pleno chamado. E nós nos bloqueamos para fazer muitas vezes coisas simples, pequenas, corriqueiras, aonde nessas pequenas coisas eu já cumpro aquilo que Deus me chamou. Mas eu creio também que sim, nós temos que buscar. A igreja, quando você descobre quais os seus dons, quando você descobre os seus talentos, vocês têm talentos naturais? Todos nós temos. Talentos natos, que você nasce com eles. Assim, dons, nós temos dons espirituais que eles fazem parte, você vai fluir. Tem pessoas que naturalmente fluem no profético, pessoas que naturalmente têm o dom da fé. Às vezes, a gente não olha para a gente e não se enxerga, mas às vezes eu olho para o Robson, tem coisas que só acontecem com ele. Eu disse, gente, não pode. É dom, isso é dom. Ele não faz esforço nenhum, a coisa acontece. Eu disse, não pode, isso só pode ser piada. E ele diz assim, mas eu não fiz nada, eu só abri a minha boca, eu só falei um negócio e aconteceu. É dom, gente. São talentos, e é maravilhoso quando nós descobrimos os nossos dons, quando nós somos efetivos, quando nós andamos com passos largos, quando nós andamos mais rápido. E aí eu quero dar algumas dicas para vocês. Eu quero incentivá-los a buscar os dons, eu quero incentivá-los a buscar o ministério, a almejar coisas altas, mas não desprezar o processo, não desprezar o dia a dia, não pensar ou se inferiorizar porque eu não sou um pregador, porque Deus disse que eu ia ser um pregador da palavra, mas você está pregando a palavra no seu dia a dia, isso é o que importa. Nós não podemos menosprezar o processo, mas busque sim. Eu quero para que nós possamos cumprir o ID, sim, de forma mais efetiva, se nós descobrirmos, se nós formos buscar, se nós formos experimentar, se nós formos praticar os dons. Olhe para os teus dons naturais. É a primeira dica que eu te digo. O que flui da sua vida? O que queima no teu coração? Esse é um grande indicativo. O que queima aqui dentro? O que você gosta de fazer? O que você tem paixão? Mas Deus não me... Mas que Deus não te disse nada. Segue, serve. Segue aquilo que está no teu coração. Começa fazendo as pequenas coisas. Começa servindo de coração as coisas que você gosta de fazer. Eu sou boa em cantar e gosto de cantar. Não sei se eu tenho um ministério para cantar. Então vai lá, canta, estuda, pratica. E assim com tantas coisas, tantas funções, siga algo que queima no seu coração, busque algo que te apaixone. Esse é um dos maiores indicativos, aquilo que flui natural da sua vida, aquilo que como que assim, anda sozinho. Tem pessoas que ouvem a Deus com uma facilidade, assim, que fecha o olho e tem visão, Começa a conversar com Deus e Deus já fala. Tem gente que ora pelas pessoas e simplesmente, orei e curou. Tem pessoas que têm dom de fé, gente, que é incrível. O que flui natural da sua vida? Que talento, que dom. Busque a Deus de todo o seu coração. Deseje estar no centro da vontade dEle. Que é o centro da vontade dEle? Cristo veio para servir. Cristo, ele não veio para pregar,
ele não veio para curar, ele veio para servir. E através do seu serviço, ele falava do seu Pai. Através do seu serviço, ele curava. Através do seu serviço, ele ressuscitava os mortos. Multiplicava, servindo, sempre servindo as pessoas. Ele multiplica pães e peixes, servindo e alimentando o povo. Deseje estar no centro da vontade de Deus, perdoando, amando, servindo. Essa é uma outra forma de você chegar no seu chamado, no seu ministério, naquilo que Deus te criou, e assim você segue. Busque sim palavras proféticas, elas são sim maravilhosas. Se você estiver com o seu coração no lugar certo, é muito bom quando alguém ora por nós. Nós precisamos receber oração. E eu incentivo vocês, quando novamente nós tivermos um momento de profético, coloque o seu nome na lista. Busque a Deus. Busque oração. Quando você estiver no culto, tiver a oportunidade, receba oração. Receba uma palavra, né? E aos pouquinhos você vai recebendo e Deus vai revelando partes, porque palavras proféticas, quando nós recebemos de Deus, a gente acha assim, né? Que a palavra profética ela vai revelar aquilo que a gente gostaria naquele momento. E é justamente o contrário. Na maioria das vezes, Deus fala conosco através de palavras proféticas daquilo que não era aquilo, né? A gente anota e talvez daqui 1 ano, 2, 20 anos você vai entender. Só que a gente queria que Deus falasse aquilo. Isso não é evidente, aqui não é uma bola de cristal. Palavra profética é simplesmente quando nós, pessoas, oram por você através daquilo que elas estão sentindo da parte de Deus no seu coração. Não tem mistério, não tem misticismo, não tem bola de cristal. E Deus fala o que quer na hora que quer. E a nossa função é anotar e julgar. Tem coisa que pode ser que é do homem e coisas que são de Deus. A nossa função, quando nós recebemos uma palavra profética, é anotar essa palavra e guardar no coração, se ela vai se cumprir ou não. Mas elas são maravilhosas, elas incentivam a nossa fé. Esteja sempre rodeado de pessoas cheias de Deus. Sabe do que nós precisamos quando nós entendemos o ID de Cristo? Que é chegado o reino dos céus e que Cristo, que o Espírito Santo está em mim e que para que eu consiga viver nessa atmosfera, para que eu consiga caminhar, entender que eu fui chamado para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, eu preciso estar rodeada de pessoas cheias de Deus. Você, infelizmente, eu não sei se você pensa diferente, mas você vai se tornar cada vez mais parecido com as pessoas com quem você anda. Nós temos que escolher com quem nós andamos. Não estou dizendo de fazer acepção, ou de amar as pessoas, de ter empatia, de receber, abraçar, aconselhar, estar junto. Mas sabe aquela coisa de coração para coração, de estar junto, de dividir a mesa? Sabe, você precisa estar rodeado de pessoas que te levem para mais perto de Cristo. E um exemplo claro, quando casamos, né? Isso aí, né? Quem é um pouco mais velho já sabe disso, né? Que um casal, quando casa, a mulher é de um jeito, o homem é do outro. E ao longo dos anos, a mulher vai mudando um pouquinho, o homem vai mudando um pouquinho, e aí eles vão, né? Tomando manias e jeitos um do outro. Né? Você vai se assemelhando em muita coisa, formando um lar, e dessa forma você vai criar os seus filhos, mas nós vamos nos assemelhando. Há uma troca, né? Eu às vezes deixo de gostar de coisas que eu gostava, passo a gostar de coisas que eu não gostava, começo a falar de um vocabulário que eu não falava antes, começo a enxergar coisas que eu não enxergava. Muitas vezes o meu marido me faz enxergar coisas que eu não enxergava, né? E passo a enxergar e ter um outro entendimento quando nós casamos. Por isso, os jovens, nós, né, aconselhamos, pensa bem na hora de casar, né, gente? Né? Pensa bem, que seja uma pessoa cheia de Deus.
Porque você vai se assemelhar ao longo dos anos, vai fundir ali e vocês vão se moldar um ao outro. Assim como as amizades e as pessoas que nos cercam, as pessoas com quem eu abro o meu coração. Cerque-se de pessoas cheias de Deus. Convide para estar na sua casa, pessoas cheias de Deus. Procure relacionamentos de pessoas que entendam ou que enxerguem muitas vezes as coisas como vocês enxergam. Esteja disponível. Entendo o ID de Cristo. Quero cumprir o meu chamado nessa terra. Querido, você tem que estar disponível para servir. O seu coração tem que estar aberto. Você tem que estar aberto para, estou lá, se é para arrastar cadeira, mexer cadeira, se é para limpar a igreja, se é para estar na porta, se é para ajudar com as crianças, se é para, precisa de alguma coisa, vai te tirar do teu conforto. Esteja disponível, sirva. Seu objetivo nunca deve ser servido, e sim servir. Não almeje um cargo ou uma posição, que era uma das coisas que muitas vezes o Evangelho acostumou mal, que existia uma posição onde eu chegasse em que eu seria servido. E aí eu teria a imunidade parlamentar, onde tudo que eu falasse seria absoluto. E a igreja, ela era conduzida para almejar essa posição. E ela era ensinada para servir esse cargo absoluto, que tinha imunidade parlamentar e que não precisava sujar as suas mãos. Esse cargo não existe. É só a gente olhar para Cristo. Essa posição, Cristo sujou as suas mãos com barro para curar o enfermo. Cristo servia, Cristo andava, Cristo não tinha onde dormir. Muitas vezes não tinha o que comer. E andava servindo as pessoas. Não existe, queridos, um local aonde nós seremos servidos. E isso é uma coisa que eu amo no Anderson e na Miriam, falando dos nossos pastores. Eles entendem isso. E às vezes me constrange a forma com que eles servem. E muitas vezes nós já conversamos, Anderson, não precisava estar fazendo isso, Anderson, deixa para o povo. E às vezes ele se constrange de puxar a orelha de vocês. Eu quero dizer uma coisa, a gente fala e diz, Anderson, puxa a orelha da igreja. Eles estão precisando entender umas coisinhas que eles não estão entendendo. Aí sabe o que ele já respondeu? Ele disse assim, mas eu prefiro dar o exemplo do que chamar atenção. E a gente, às vezes, não entende que a gente precisa servir e que o evangelho da cruz é amar o meu próximo como a mim mesmo. E amar o próximo, não existe amor, não existe amar o próximo sem doação, sem serviço, gente. Porque amar o inimigo, queridos, não é fácil. Servir o inimigo não é fácil. Então, se você quer descobrir o seu chamado, o seu almejado ministério, sirva. Entenda, queridos, que nada é instantâneo. Nada. As pessoas acham que existe, às vezes, uma fórmula mágica, que um dia elas serão, sei lá, não sei o que passa às vezes na cabeça, mas não é instantâneo. É plantado, é árduo, amar é o dia a dia. E nós precisamos entender que existe um preço a pagar. Quando nós entendemos esse ide de Cristo, que é chegado o reino dos céus, que foi isso que o Anderson falou forte na semana passada, é que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir do momento que eu viro a chave,
E que eu entendo que Cristo morreu naquela cruz, não apenas para que eu fosse para o céu, mas Ele morreu naquela cruz para que eu entendesse que eu fui chamada a trazer o reino dos céus para essa terra, a caminhar e ser um representante de Cristo nessa terra, que eu fui chamado a curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Quando eu entendo isso, eu tenho que entender que existe um preço. E é sobre isso que o Anderson estava falando semana passada. E muitas vezes, queridos, nós somos impedidos, ou seja, as pessoas acham que também algo que se romantizava, não sei se fantasiava, é que o chamado ele era absoluto, que Deus era absoluto, que independente do que você fizesse, o chamado de Deus ia se cumprir sobre a sua vida. Querido, se você for preguiçoso, nada vai se cumprir sobre a sua vida. Se você faltar fé, se você talvez não se tratar, que às vezes nós temos coisas no nosso coração de inferioridade, o chamado não cumpre, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lidar com o nosso pecado, renunciar ao nosso eu, que foi o que o Anderson falou semana passada, renunciar ao orgulho, lidar com as nossas frustrações, com medo de autoridade, com conceitos da nossa mente, e nós temos que entender que tudo aquilo que você planta, você colhe. Aí nós queremos sim, né? Entendemos que nós queremos ser representantes de Cristo nessa terra, mas a gente não planta nada disso. A gente planta totalmente contrário. Aí não, eu tenho um chamado. O chamado está lá e você vai para o outro lado. O chamado ele é condicionado, queridos, à sua busca, à intensidade com que você busca Cristo. E eu gostaria nessa noite, talvez você vai achar que que o chamado não é importante, que eu joguei talvez um balde de água fria. Não, bem pelo contrário. Eu acho que nós estamos esfriando nessa busca, por descobrir, por nos buscarmos os dons, buscarmos aquilo que Cristo tem para nós. E eu quero sim te desafiar a buscar os dons de Coríntios, a buscar os ministérios que nós vemos lá em Efésios, a buscar saber qual é o propósito, a cumprir o ID de Cristo, mas de uma forma saudável, entendendo que o processo conta, que não existe milagre, que não existem funções menos ou mais importantes, que não existe uma função que não te leve a servir, que não existe uma única e absoluta opção, e que o processo também conta. Que você venha buscar, que você venha ser efetivo quando nós descobrimos o nosso local, o nosso reduto, onde nós somos mais efetivos, da forma com que nós nos manifestamos, se é nas artes, na música, que seja recepcionando pessoas, ministrando palavra, nos pequenos lares, em grandes púlpitos, para poucas pessoas, de um a um. Como Deus te chamou? Para que Deus? O que flui na sua vida? E eu quero te desafiar que você venha buscar isso, que você venha ansiar, mas não com ambição, mas ansiar para servir. Amém. Ansiar, buscar isso para que você possa amar as pessoas de forma mais efetiva, para que você possa voar alto, muito alto, para que você possa alcançar. E nós descobrimos já isso, que quando por que a palavra de Deus em Coríntios incentiva o profético como um dos melhores dons, né? A Coríntios fala, e agora eu não tenho o verso aqui, mas ele é sim estimulado. Por quê? Porque quando nós entendemos aquilo que está no coração de Deus, quando Deus fala conosco e eu entendo o que está no coração do meu Pai, gente, é muito mais efetivo, eu vou muito mais rápido, os passos são largos do que eu ficar tentando, né? É muito mais efetivo, e eu anseio isso para a sua vida,
mas que você venha entender que o processo também é muito importante. E que em todo esse processo você já está cumprindo o seu chamado. Porque o seu chamado primordial é carregar o reino dos céus aonde você passar. E o resto é o resto. Importante, sim. Agora, primeiro, carrega o reino dos céus aonde eu colocar a planta dos meus pés. E eu gostaria de trazer essa reflexão, e o louvor pode vir subindo, não sei para onde é que eles estão. E eu gostaria de tirar um tempinho para que nós viéssemos a estar ouvindo esse Deus. Ouvindo. Talvez tirando um tempinho para se conectar com Ele, entender que nós possamos, como igreja, entender que nós fomos chamados a carregar o reino dos céus. Que nós podemos sim viver um pedacinho do céu aqui na terra. E que nós possamos ansiar ouvir Deus, saber dele, para onde nós vamos, dar passos firmes, buscar os dons, buscar-os de forma sadia, não com um conceito de que se eu não souber, eu não sou importante e eu não estou fazendo nada. Não. Buscar de forma sadia, sem controle, sem manipulação, com livre-arbítrio, com a chance de erros e acertos. Assim como profissão, assim como talentos, a gente tem 3 filhos, né? Como a maioria de vocês sabe. E eu e o Robson, nós conversamos sobre isso, que uma das nossas funções é ajudar os nossos filhos a descobrirem no que eles são bons. Pais, essa é uma das nossas funções, observá-los. O que ele é bom? Né? A gente bota na música, bota na dança, tenta experimentar isso, experimenta aquilo. Aqui o guri tem, então... E às vezes ele quer desistir, não desiste não, porque você tem talento. A gente fica observando. Às vezes eles dão aquela assim, preguiça, né? Não, porque eu já vi que ali tem talento. A gente tenta, como pais, a nossa função é ajudá-los a descobrir o que eles são bons, no que eles são bons, quais são os talentos deles, para que eles sejam melhor sucedidos na hora de escolherem uma profissão. Da mesma forma, quando começarem a se envolver com a igreja, que eles possam passar por tudo que eles quiserem, a gente vai observando. Eu e o Robson vamos observando. Ali deu certo, que a gente já vai fazendo uma leitura. Gente, com Deus é da mesma forma. Ele é nosso Pai. E Ele está lá em cima, querendo nos ajudar a achar o caminho. Só que muitas vezes a gente tem que tenta para cá, tenta para lá, tenta acertar ali, tenta ali. E todo esse processo conta, em tudo isso. Aprendizado a Deus, porque Deus, Ele nos olha e Ele nos enxerga da mesma forma com que aqueles que têm filhos, né? Nós como pais deveríamos, né? Ajudar a empurrar para fora do ninho, ajudar a bater as asas, ajudar a descobrir. A gente não quer que eles se estribuchem no chão, né? A gente quer poder empurrar, que eles consigam bater as asas. Da mesma forma é com Deus. Mas nós temos que nos arriscar. Nós temos que ser ousados. Nós temos que dedicar tempo e, gente, servir. E eu quero nessa noite te desafiar a ouvir o ID de Cristo, a permitir que Ele te chame. Eu posso falar aqui na frente, eu posso dizer para você: é chegado o reino dos céus, ide, pregai, enfermos limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dou. Eu posso falar isso para você, mas isso talvez vai entrar aqui, Deus é o único que tem a capacidade de fazer com que essa palavra do ID
saia daqui e entre aqui. Você tem que entender da parte de Deus. Você tem que ser chamado por Ele. Eu posso falar, ensinar, eu posso fazer o meu melhor para tentar te convencer, mas é só o Espírito Santo. E quando, à medida que a gente vai caminhando na fé, a gente vai entendendo que é só o Espírito Santo que convence. É só o Espírito Santo entrando aí no seu coração, fazendo com que essa palavra, essa letra, se torne palavra rema no seu coração e você saia daqui querendo levar o reino dos céus aonde você colocar a planta dos seus pés. E é esse o meu desejo nessa noite, que você saia daqui sabendo que o reino dos céus habita em você, e que aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele está contigo. Você muda a atmosfera, você transforma. Vamos nos colocar em pé? E eu gostaria de deixar você livre. Nós vamos tirar um momento para buscar Ele, para ouvi-lo. Nós vamos tirar um momento para que você possa receber esse ID. E se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser vir aqui na frente se ajoelhar, se você sinta-se à vontade, eu quero orar com você, para que nós possamos entender que o reino dos céus habita em nós, e que é chegado o tempo, e que aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus te chamou para transformar, para curar, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Deus te chamou. Só que quem vai falar isso para você é Deus. Quem vai te convencer disso é o Espírito Santo. Senhor Deus, fique à vontade, queridos. Fique à vontade para você, se quiser vir aqui, se ajoelhar no local, ficar de pé, sentar, converse com Deus. Senhor Deus, vem. Vem, Senhor, vem. Pai, nós queremos te encontrar. Nós queremos nesse momento, Deus, nós queremos te encontrar. Nós queremos ouvir de Ti no nosso coração. Tu nos chamaste, para que Tu nos chamaste? Aonde Tu quer que eu coloque a planta dos meus pés? Para onde Tu queres que eu vá, eu irei. Aonde, Senhor, Tu queres que eu vá, eu irei. Senhor Deus, fala conosco, mostra o caminho, entra, Espírito Santo, e sopra. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Vem, Deus, vem. Vem, Deus. Aqueça o meu coração pra percorrer o caminho que tens pra mim. Mesmo que seja dor, eu quero prosseguir ao teu encontro. A cada passo eu digo sim. Eu seguirei após a Ti, negando a mim. Eu tomarei a minha cruz e seguirei ao Teu encontro. Dá-me um coração disposto, eu largarei tudo por Você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero Te conhecer.
Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Dá-me um coração disposto, eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Aqueça meu coração pra percorrer o caminho que tens pra mim. Seja a dor, eu quero prosseguir ao teu encontro. A cada passo eu digo sim, eu seguirei após a ti, negando a mim. Eu tomarei a minha cruz e seguirei ao teu encontro. Dá-me um coração disposto, eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Dá-me um coração disposto, eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Basta um dia longe de você e eu já não sou mais o mesmo. Basta um dia longe de você e eu já não me reconheço. Dá-me fome e sede para cada dia eu te conhecer mais. E basta um dia longe de você e eu já não sou mais o mesmo. Basta um dia longe de você e eu já não me reconheço. Dá-me fome e sede para cada dia eu te conhecer mais. Basta, oh, basta um dia longe de você e eu já não sou mais o mesmo. Basta um dia longe de você e eu já não me reconheço. Dá-me fome e sede para cada dia eu te conhecer mais. Sabe, eu sinto como que alguns de vocês tivessem medo do sobrenatural, medo do que Deus pode fazer. Sabe, eu já tive nesse local, e eu já, sabe, eu lembro que esse medo apareceu em sonhos para mim. Talvez você já foi ferido, talvez você já foi exposto a coisas que você não gostou. Talvez você tenha ressalvas com Deus. Talvez você ache que Deus não fala com você, que você não sente nada. Medo. Queridos, não tem certo e errado. Deus, Ele vem quando a gente abre o nosso coração, e para cada pessoa Ele vem diferente, com cada um Ele fala diferente, com cada um de nós Ele se manifesta diferente. Não existe um certo absoluto, um formato. Tinha uma colega que ela
era traumatizada com o profético, porque ela dizia que Deus vinha e sempre quando chegava na vez dela, Deus já tinha ido embora. Querido, abra o seu coração, não tenha medo. Eu quero orar por você. Sabe, não tenha medo. Não pense que Deus não fala porque você não escuta, que Deus não fala porque você não sente, que você não carrega porque talvez você não sente o que o seu colega do lado sente, que a pessoa que está do seu lado está sentindo, ou porque você não se manifesta da mesma forma que ele. Não se compare. É chegado o reino dos céus e Deus age em cada um de nós de forma diferente, de acordo com a nossa individualidade. Você sabia que Deus respeita a sua individualidade? Não sei se alguém já falou isso para você. Que Ele respeita a sua individualidade. E Ele vai se manifestar na sua vida da forma com que você entende, que você recebe, que você aceita. Senhor Deus, vem. Pai, remove todo o medo, todo o receio, todo o anseio, todo o sentimento de que Deus não fala, de que Deus não age, de que existe uma forma absoluta. Paizinho, remove todos os preconceitos agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, derrama do Teu Espírito, porque Tu és Pai e Tu age de acordo com as nossas individualidades, assim como um Pai amoroso age com cada filho de forma diferente. Tu, Senhor, age conosco assim. Senhor Deus, vem e derrama da Tua graça. Fala com Teu povo da forma com que cada um deles entende. E chama, levanta um exército nessa igreja, Pai, para que aonde eles colocarem a planta dos seus pés, o reino dos céus esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Basta
a gente orou exatamente essa palavra, que o reino dos céus iria vir, né? E ela não estava lá em cima, né? Ela não sabia que a gente tinha falado exatamente isso. E quando ela começou a falar, me deu uma vontade de chorar, porque o reino dos céus é isso. O reino dos céus é o amor de Deus em nós. O reino dos céus é aquilo que nós transmitimos dele. E aí as outras coisas, elas vão fluir. A partir do momento em que eu estou no reino dos céus e ele está em mim, nós vamos fluir naquilo que Deus nos chamou. Quando o reino dos céus habitar dentro de mim e eu conseguir perdoar o meu irmão, e eu conseguir sim, em espírito e em verdade fazer isso, porque não é fácil. Enquanto ela falava, eu já comecei a pedir perdão, várias coisas, porque a verdade não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas se ele disse, é porque nós conseguimos. Só que o reino de Deus é tomado por força. Nós precisamos, essa força não é uma força, muitas vezes é física, sim, porque às vezes a gente sai da zona de conforto da frente da Netflix para ter que orar. E a gente precisa tomar decisões para que o reino dos céus habite dentro de nós. Ele não vai vir habitar. Nós precisamos aqui, para você sentir. O pastor Anderson falou uma coisa há um tempo num culto, e ele falou, e aquilo ficou gravado em mim, porque eu sou espalhafatosa, cada um tem o seu jeito. Eu não consigo adorar com as mãos para baixo. Eu, Dani, como a Raquel disse, cada um tem o seu jeito. Mas ele disse uma coisa que não saiu da minha mente: se tu pôr o dedo na tomada e tomar um choque, ninguém vai ficar assim tomando choque. Você vai sentir algo, porque vai vir para fora. E quando o reino de Deus estiver em nós, vai vir para fora. Quando a gente estiver com a mão na tomada, no reino dos céus, eu e você nunca mais seremos os mesmos. Nós não podemos ser os mesmos. Sim, nós vamos nos encontrar em Deus, mas nós precisamos buscar o reino dos céus, a palavra de Deus. Isso sim é negar a nós mesmos. Isso sim é renunciar. Quantos de nós aqui às vezes renunciamos hoje? Com certeza, até passeios para estar aqui. Renúncia. Mas ele vem, e quando ele vem nós temos a plenitude. Que palavra, que você possa de verdade, não saia daqui. Nós oramos intensamente por isso, Pai, que nenhum de nós venhamos a sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Não admita isso, não admita perder aquilo que você recebeu. Não admita sair daqui com a cura que você recebeu. Não admita sair daqui sem o reino de Deus em você. E vou dizer, nós vamos errar, tá? Nós vamos pecar, nós vamos não perdoar, nós vamos sentir raiva. Não importa, volta para o lugar do reino dos céus. Não importa. Às vezes, eu vou dizer, na minha vida, eu tinha muito problema, que toda vez que eu errava com Deus, parecia que, em função da minha infância, toda vez que eu errava com Deus, parecia que eu ficava longe dele, eu não conseguia voltar, sabe? Não sei se alguém já sentiu isso. Parecia que eu não era mais digna, então eu não conseguia ficar perto de Deus. Daí eu ia ficando cada vez mais longe. Não faz isso. Ele é pai. Ele é pai e ele está ali dizendo: tá, filho, volta aqui de uma vez, né? Que o reino de Deus possa fazer uma habitação. Possamos cantar mais uma vez. De verdade agora, expresse em adoração isso. Dá-me o coração disposto, eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Dá-me o coração disposto, eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Basta, e basta um dia
já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você e eu já não me reconheço. Dá-me fome e sede para cada dia eu te conhecer mais. Basta um dia longe de você e eu já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você e eu já não me reconheço. Dá-me fome e sede para cada dia eu te conhecer mais. Jesus, Jesus. E basta um dia longe de você e eu já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você e eu já não me reconheço. Dá-me fome e sede para cada dia eu te conhecer mais. Vamos só as vozes. E basta um dia longe de você e eu já não sou mais o mesmo. Basta um dia longe de você e eu já não me reconheço. Dá-me fome e sede para cada dia te conhecer mais. E basta um dia longe de você